pela palavra falada. Estão vendo como isso de pedir por cura, e mais agora está se entrando nessa etapa como desse clamor, e como essa sinceridade do povo já a pedir, a clamar, a pedir pelos familiares, pedir por si mesmo. Muitas pessoas que desejaram ser curadas para continuar trabalhando na obra e continuar sendo de bênção para a obra, porque tem alguma condição. E você vê que agora essa fé vai, numa parte vai, vamos dizer, mais a flor de terra mais latente nos irmãos, como eles. Agora vem que há um lugar onde pedir, como diretamente. Creio que falamos faz pouco tempo como antes se pedia, antes se tinha essa parte de pedidos, mas agora mais assim, mais direto. Você vê agora que algo há que se move no coração dos irmãos. Porque sempre a pessoa pede, desde quando pedimos a Deus, desde que o conhecemos, desde que fizemos contato com a vida eterna, desde quando recebemos ao Senhor, sempre estamos pedindo a Ele. E sempre nossas orações, oramos a Ele pelas nossas necessidades, porque não é que isso seja algo novo, sempre pedimos, porque sempre dependemos de Deus. Mas notou que é um pedido. Bom, tudo reúne irmos daqui, porque tudo se reúne e se define na transformação, em sair dessa terra já. Mas antes que chegue isso, chegue esse cumprimento, pedimos pela cura dos nossos seres queridos, quanto a que tem alguma necessidade física, mas muitos dos que estão agora pedindo é pela cura espiritual. Pedindo o mesmo que a irmã Hatchwright pediu. E se notar, isso foi algo das manifestações de Deus no irmão Branham, como isso, que é algo que você não vê, porque você não pode ter algo tangível, mesmo que Deus permitiu ali que, porque estavam correndo e de repente chegaram aos seus pés, chorando, ou seja, viu o resultado. Mas a maioria talvez não vem. Isso tornado realidade. E talvez mais adiante Deus mostre à pessoa que sim, os terá. Mas por fé a pessoa crê, mas vai tê-los na eternidade. Depois disso, por cura física, o tumor. É algo que nem sequer como ela escutou, ou que nem sequer ela sabia que o irmão Branham estava orando por ela. Assim que, olha a fé que ia haver aí num nível tão alto, que nem sequer vai se necessitar, nem sequer que a pessoa peça por oração. Vai se falar a palavra e já automaticamente vai ocorrer. E se se pede conforme a palavra, e com base nessas promessas, e com base nesse exemplo que Deus permitiu ali, dar à igreja do Senhor, nessas 5 manifestações, que foi em parte, se ele cumpriu ali, e é uma amostra, o que será a realidade? O que será o real? Disso sendo cumprido neste tempo. Pois 1000 vezes maior. Não somente o tumor desaparecer, mas uma perna a aparecer, um braço a aparecer, um olho a aparecer. Ou seja, desaparecem as coisas malignas, mas aparecem também as coisas que são úteis e úteis na obra. Ou uma má formação do corpo,
como um irmão que me pediu da Guatemala, é meu amigo, meu irmão, pastor lá, Aníbal. Ele é de Chiquimula. Ele nasceu com uma condição. Desde o primeiro dia que eu o conheci, senti um carinho por ele. E ele, com suas dificuldades de caminhar, é um lutador. E ele me pediu que se estava na vontade de Deus, ele queria estar são, caminhando bem para poder continuar trabalhando na obra de Deus melhor. Vem? Foi um dos pedidos que eu coloquei ao Senhor. Quando eu vejo Aníbal caminhando bem, e isso Deus pode cumprir a qualquer momento. Porque já ele fez um passo, ele deu um passo, ele pediu e eu disse, creia. Isso seria um testemunho mas bem grande. Quando virem Aníbal caminhando bem. Recordo uma vez, no auditório anterior, estávamos saindo da ponte e tínhamos caminhado com o irmão William até ali, e a filha desse Zaida disse a ele, irmão William, eu me lembro das palavras dele que disse, espere a terceira etapa. E agora você vem e agora conscientiza. Ele poderia ter dito, na transformação estará bem. Ele disse, espere a terceira etapa. Ou seja que isso nos mostra que vamos estar bem para servir nestes corpos. Bem de saúde, sem nenhum problema, sem nenhuma doença. E assim essa teofania poder entrar em nosso corpo e oferecer a Deus um templo santo quanto a todas as coisas que envolve uma santidade e também são completamente para poder morar a teofania em nosso coração, em nossas almas. E aqui ainda falta um pouquinho, uma chispinha. Eu creio que aí com toda essa manifestação que vai haver e tudo, Deus vai ajudar para se endireitar. Mas o tempo de estar se aproximando mais e mais dessa cura completa, que é a transformação, sempre tem que começar por algo físico, ou seja, do comum, do diário viver, do dia a dia. Aí vai continuar se incrementando, e vão ter pessoas sendo curadas e vai se ver como algo comum. Ele disse numa mensagem, creio que é uma parte onde diz que a cura vai ser algo tão comum. É preciso buscar esse extrato, porque creio que eu cheguei a ler, que vai ser algo comum. Tem que começar assim, progressivamente. E aí é onde a fé vai continuar crescendo. Ontem se falou também a coluna de fogo ali falando ao irmão Branham. E como se fala de tantos temas, sempre vão ficando coisinhas que podem ir se abordando mais. Mas veja quando ele diz, enquanto o irmão Branham está descansando, isso também representa que o irmão Branham na sexta dimensão, ele tinha falado numa mensagem também. Mas veja os diferentes ângulos. Ele descansando na sexta dimensão, está falando a outro, e também representa que esse ministério ainda está em corpo humano, porque necessita descanso. Ou seja, todos os ângulos. A pessoa vê e se abre esse panorama completo do que Deus lhe mostrou ali na visão da carpa ao irmão Branham, que tudo está aí, encerrado e
estivemos vendo como vai se abrindo, por exemplo, quando ele diz, quando vocês virem esse profeta cumprindo as profecias, com os ministérios de Moisés e Elias cumprindo o sétimo selo, no cumprimento da visão da carpa, pois então sabe que há um ser humano, um véu de carne operando aí, atuando aí para cumprir isso. Porque Deus não pode fazer a não ser por meio de um homem. E aí vê a coluna de fogo falando com alguém mais. Então você tudo isso une e vai engrenando tudo. É como quando ele diz em 2000, em 1985, creio que foi que ele falou, a mensagem já foi dada, agora é repassar. Mas se você notar, nessa geração ele pensava que iria terminar tudo. Em 85, 86, ele já pensava que... Mas ainda faltava um tempo mais. Depois, volta outra vez. Em 2000 e já vê que uma sétima etapa íamos entrar. Aí percebe que voltou outra vez esse ciclo dos dias apostólicos. O mesmo que aconteceu com o irmão Branham na sétima etapa, que voltou à restauração da fé, dos filhos aos pais. E volta ao batismo. Ou seja, voltou outra vez o batismo aqui na sétima etapa. E depois está se acabando a dispensação da graça. Dessa gloriosa dispensação, ele diz, em 2017. Ou seja que a pessoa diz, mas estava tudo dado? Mas agora não está, estamos na sétima etapa. E na dispensação da graça. Ou seja, não estivemos na oitava. E vem então, e há um chamado a subir. Aí subimos. Veja aqui, página 6A do livro de citações, parágrafo 59. Eu creio que em breve chegará o tempo quando a cura milagrosa será uma coisa comum. Temos que obter uma fé de rapto na igreja para sair daqui um destes dias. E isso produz esses milagres, curas milagrosas, cura milagrosa ocorre pela fé de rapto que está sendo dado. E aí é que verão que sim, há um resultado por obter essa fé de rapto. Vai se começar pelas curas e já houveram montões de cura que estiveram ocorrendo faz pouquinho tempo. E estive orando por um menino, por uma criança que vinha, parece, com má formação ou algo. E vejam, ontem à noite, isto foi, vamos ver quando foi que me mandou. Ele é do México, mas algo bem curioso. Porque, veja, foi ontem, às 8h54 da noite, me escreve o irmão. Me diz, veja, para que veja um dos tantos. Diz, Deus continue te abençoando, precioso irmão José Benjamin Pérez. Escrevo para dizer que já está aqui o bebê da irmã Érica e graças a essa palavra poderosa tudo saiu bem. Esteve no hospital por causa de 2 operações que fizeram no esôfago e os médicos se surpreendem como suportou. E está bem, graças a Deus. E o que eles viram como uma formação em seu corpo, não teve nada disso. Saiu muito bem e pensavam que não nasceria vivo, mas está aqui. E a família lhe agradece infinitamente essa palavra falada que deu. A fé para estar seguros que tudo sairia bem. Muito obrigado por estar conosco, porque estamos seguros. E não tememos a nada. Que o Deus Todo-Poderoso continue te abençoando. Receba a saudação de Érica, a mamãe do bebê, sua avózinha Nico e a família. Mas vejam isto. Aí me manda a foto do bebê. E
diz, e algo que aconteceu que nos surpreendeu, que quando o bebê nasceu, o bebê tem o nome de Joel Israel. Joel Israel. Assim era como... E no bracelete diz, algo aconteceu que nos surpreendeu que quando o bebê nasceu, colocaram em sua mãozinha como nome José Benjamim. E os pais se surpreendem. Já depois dizia, quem terá dito que esse é o nome, que esse é seu nome? Ou seja, que ele não se chamava assim, porque o seu nome o tem como Joel Israel, e no hospital assim colocaram quando nasceu, mas está registrado como Joel Israel. E veja, me manda o bracelete, onde embaixo a doutora coloca José B. E ela diz que nem se perguntam por que puseram, mas se não conhece ninguém ali do hospital, o nome José Benjamim no hospital ninguém conhece, que é Joel Israel. Inclusive o registraram como Joel Israel e diz, tenho guardado as coisinhas dele porque alguém, o mesmo que escreveu, que é tudo a mesma letra, foi a enfermeira ali quando escreve, ele escreveu teu nome. É como se estivesse, vamos dizer, confirmando, vamos dizer que a cura ou foi por alguém que orou por ele, que ela soube que foi essa pessoa, mas foi no hospital lá embaixo, não me conhecem? Algo muito interessante. Talvez algo simples, mas algo se moveu ali em colocar que esse milagre surgiu por alguém que orou por ela. E assim montões de testemunho que começam a nos enviar, que já depois não vai ter lugar suficiente da quantidade de testemunhos que vai haver de cura. E o mais importante é espiritual. A luta na mente. A luta que aí é algo bem forte, mas Deus também nos dará a vitória. E a todos que têm essa situação, que quem estiver passando é porque é o único que sabe o duro, difícil que é. Essa é a luta mais terrível que há na mente. Algo que você não pode dizer, vou tirar este chapéu porque eu não gosto e vou colocar outro. Ou seja, que é algo bem difícil. Mas Deus dará a vitória também. E já deu a vitória e liberação a muitos que tiveram esse problema, da mesma forma que também a cura física já vão ir vendo mais frequentemente. E vai chegar um momento, e algumas pessoas eu disse, mas creio que nunca ficou gravado, vai chegar um momento onde não vai haver onde levar uma pessoa que esteja ficando mal. E é uma citação que o irmão Branham, depois eu li, e veja, seu irmão Branham tinha dito algo, onde não vai ter onde levá-lo, e vou dizer, porque já é preciso trazer agora, vou dizer, traga-me aqui que vou colocá-lo no quartinho, e vai sair curado. Isso eu estou vigiando, porque isso de um momento a outro vai se cumprir. E essa vai ser uma das vindicações grandes, onde quem estiver um pouquinho duvidoso de que será ou não será assim que Deus está operando, aí vai dizer, verdadeiramente, Deus está em cena. Porque alguns vai ter que ser dito como a Tomé. Mete o dedo, coloque tua mão aqui e não sejas incrédulo. Mas já claro, para esse tipo de pessoa, não vai ser para fé de rapto, porque Tomé representa as fátuas. Ou seja que, mas para os escolhidos, a quem falta um pouquinho, aí creio que encaixa e vai ver, porque isso esteve me dando voltas, que vai chegar esse momento onde
Não vai haver outro lugar para onde levar doentes e pessoas necessitadas que não sejam a grande carpa. E que daí também estenda a todos os lugares, porque esses milagres vão ser internacionais. Não vai haver necessidade de que a pessoa venha até aqui, mas que também, isso em cada lugar, vão experimentar a cura também. E recordem que Deus é onisciente e onipresente, e Ele, o mesmo que pode fazer em um lugar, pode fazer no outro. Onde podemos ver isso sendo cumprido? Na própria natureza. Este mesmo sol que está nos iluminando aqui é o mesmo que está iluminando em outro lugar. Mas continua sendo o mesmo sol. O mesmo Deus que pode estar fazendo milagres aqui, pode estar cumprindo em outros lugares também. Assim que tudo isso está se movendo, assim de uma forma simples, e a cada vez vai ir incrementando mais e mais, mais e mais, mais e mais. Como veio crescendo também toda a revelação e conhecimento do que é esse sétimo selo e do que são os trovões. Quando ele dizia que os trovões tinham sido falados, e mais adiante vocês podem ver a quantidade de ocasiões que ele disse que os trovões serão falados na carpa. Por isso a pessoa não pode ficar com a letra. Diz que a letra mata. Ou seja, se colocam a raciocinar. Ontem eu li uma parte do irmão Branham que se colocam a raciocinar intelectualmente, a definir o que é, o que Deus está fazendo, e já tudo isso é álgebra com trigonometria, e aí os que conhecem e vão conhecer e continuarão conhecendo todo o mistério de tudo que envolve a vinda do Senhor, os trovões e tudo isso são os escolhidos. Os demais vão continuar ficando com a letra, vão continuar ficando com o que se falou, mas não com o cumprimento do que se falou. E continuará nisso e volta, e vocês veem, nota, porque vocês veem quando falam, eles parece que estudam primeiro que nós falamos para depois eles lá falarem. Ou seja, que estudam para criticar, porque o diabo sempre é assim, não estão percebendo que é o espírito do maligno usando-os e desviando o povo, que Deus permitiu pastorear que não são deles, guiando-os diretamente à grande tribulação. E eles estudam primeiro, mas não colocam, não passam os estudos aos irmãos. Eles estudam para então vir depois. Podem dizer que eles têm também as redes e tudo, podem ver. Mas se os têm ameaçado dizendo que não escutem, estaria mal. E ficam aí nessa parte da letra. Não no cumprimento. Pode estar vendo o cumprimento, como ele dizia, no templo, cantando os salmos de Davi, e dizendo e cantando o salmo, onde diz, perfurar meus mãos e meus pés, contar pós todos os meus ossos. E ali, a uns passos, estavam crucificando essa palavra que estava escrita ali, cantando a letra, e estavam aí crucificando essa letra encarnada. E assim estão fazendo agora. A letra está sendo manifestada em carne humana no povo. Deus vindicando sua palavra. E essa mesma letra que eles creem estão crucificando, falando mal desde os púlpitos. O mesmo que estão pregando, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir, que Deus vai cumprir. Deus está cumprindo isso mesmo que estão fazendo, como os fariseus fizeram lá, crucificando a palavra desde os púlpitos. E tudo isso se cumpriu em 63, quando o irmão Branham pregou, eu acuso essa geração, e se cumpre neste tempo final. Nessa segunda parte que Moisés feriu a rocha, o qual tipifica uma crucificação espiritual.
Mesmo que depois, vemos que Apocalipse 11 já chegará a um ponto onde se cumpre depois do seu ministério, antes dos 3 anos e meio, porque onde mais o estão esperando? Na sexta dimensão. E como ele já saiu do trono de intercessão, eu estava lendo um extrato que me mandou o Júlio Ángel, onde ele disse que quando ele sai do trono de intercessão, passa pelo paraíso, ressuscita os mortos e vem à terra com os santos, a nós vê-los sermos transformados 30, 40 dias e nos vamos. E ele falava assim nessa forma. Mas, e onde está quem saiu do trono de intercessão e vem com o título aberto e traz a terra e tem essa manifestação na terra de Apocalipse 10? Porque isso era o cumprimento do sétimo selo, dessa meia hora de silêncio que não podia se falar nada. Se o próprio anjo disse ao irmão Branham, disso não vai dizer nada. O exemplo que eu dei a Pinto disso foi quando Jesus leu e o dia a pregar o ano aceitável do Senhor e não continuou. Se tivesse continuado e o dia de vingança do nosso Deus, mas aí no meio havia um período de tempo de 2000 anos. Ou seja, ele, vamos dizer, pulou dessa parte onde ele sai do trono de intercessão, passa pelo paraíso. Espera, onde está que vem à terra com o título? Ele aparentemente ouviu essa parte e deixou em segredo. Por isso a letra não pode ficar com a letra, se não tem que trazer a vida, tem que ver a luz da revelação para poder compreender. E se coloca as coisas assim, como tal qual, então vai colocar a vaca colocada em cima da árvore, comendo pasto. Porque essa parte aí já é uma etapa dentro da meia hora de silêncio, que é quando ele toma o título de propriedade, o abre, vem à terra e entrega a um homem. Essa parte de passar pela sexta dimensão é depois. Vem primeiro a terra e depois que passa pelo paraíso. Onde foi que primeiro veio? Jesus em sua primeira vinda, no cumprimento da sua primeira vinda à terra. E depois passou pelo paraíso. Primeiro vem à terra, dá a fé de rapto aos escolhidos e depois passa pelo paraíso. E tudo isso se cumpre neste tempo final, no cumprimento da visão da carpa. Mas este tempo e essa etapa que estamos agora de aumentar Deus a fé, que sempre o irmão Branham dizia, apenas temos suficiente fé para a cura divina. Um tempo como o tempo do irmão Branham, onde tantos milagres eram feitos. E ele dizia apenas havia fé para isso. Quanto mais essa igreja, que está na etapa mais gloriosa, onde tivemos o conhecimento completo, não somente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas também o conhecimento agora dessa meia hora de silêncio. Quando o escolhido de Deus perceber o poder que tem, e certamente seja usado conforme a vontade de Deus perfeita, porque não é para estar usando para seu benefício. Por isso é que somente para os escolhidos, essa promessa de fé de rapto diz, quando esse grupo possa colocar a palavra bem, diz, então partirá, cortará, será a palavra sendo falada por lábios de seres humanos adotados e entrar em cheio a mensagem, como ele dizia. Se alguém entrasse em cheio na mensagem e entendesse, ou seja, que havia algo que o povo tinha que fazer com a mensagem
que precursou. O irmão Branham, por isso dizia, é bem importante ler as mensagens e compreender. Lemos no domingo. E aí está nos dizendo, entender, obter a revelação do que é o mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos. Entendê-lo, diz, o lançaria direto à eternidade. Sem saber. Conhecer o mistério do sétimo selo. Entrar em cheio a mensagem e entrar a todas essas coisas profundas que o povo, os escolhidos, antes não tinham conhecido. E agora estamos entrando a todas essas coisas profundas que ele tinha aí escritas, que nunca tinha dito. E que agora, quando vemos uma escritura e vemos aí toda a luz que Deus nos dá com tudo isso, podemos dizer, verdadeiramente, não tínhamos visto tudo que Deus tinha nos trazido, mas que agora é que Deus está nos abrindo todo o quadro, todo o entendimento. Muitas pessoas dizem, não, é que eles parecem que nunca creram no irmão William. Não é que nunca tenha crido no irmão William. É que não estava aberto esse mistério e agora está sendo aberto. E agora é que estamos compreendendo. Os que ainda não entenderam a mensagem são eles, porque se tivessem entendido, agora estariam crendo. Ou seja, que não se pode dizer que não criamos na mensagem. Sim, sempre cremos. Mas o melhor é que agora estamos compreendendo, entendendo. Vem? Deus está nos abrindo entendimento às Escrituras e agora podemos entender e compreender o que tínhamos crido. Ou seja, que agora é que vemos cara a cara tudo isso sendo cumprido e agora podemos dizer, mas tão simples que é. E antes eu não compreendia, ver? Mas sim cria. Agora podemos dizer, algumas coisas que eu não entendo muito, mas creio nelas. Ou seja, que Deus vai ir nos abrindo cada vez mais e mais, e o que não entendamos agora, mais adiante vamos entender. Mas é crer. Não haja nenhuma isca de pecado, e pecado é incredulidade. Mas que o melhor seja tudo no crente, seja sim e amém. Sim e creio. Mesmo que não entenda algo, mas sim. Sempre para o crente seja um sim e um amém. Ou seja, sim creio e o amém assim seja. Assim seja de tudo que se fale. Que é o que se está falando, a cura do corpo é o principal. A fé de rapto. E tudo isso que envolve ou receber isso, vem esses acréscimos também nessa etapa, as quais são curas espiritual, cura física, pedir pelos nossos familiares, tudo vai se unindo, esses acréscimos a essa fé perfeita que o escolhido está obtendo, a fé de rapto. Esse é o tempo mais glorioso e mais tremendo que tempo algum este planeta Terra passou. Depois do tempo de Jesus, morrendo ali na cruz do Calvário. Porque este é o tempo onde será tirado o reino dos gentios e será estabelecido o reino do Messias. Este é o tempo onde filhos e filhas de Deus voltarão a ser como eram antes, perfeitos. Por isso, não houve tempo passado maior do que este. Eu te colocarei sobre um povo maior, disse Deus a Moisés. Ou seja, que esse ministério dispensacional o iria colocar sobre um povo maior. Qual é este povo? O povo que veria a manifestação de Deus, a glória de Deus no lugar santíssimo, o qual não viram no tempo das eras, mas que estão vendo hoje, neste último dia, na era da pedra angular. Os que não podem ver é porque não estão no lugar santíssimo. Para começar, se você está no lugar santíssimo, você vai ter respeito por quem está no lugar santíssimo. E aí a pessoa pode ver, já com as ações, quem estão aí e quem não.
Laodiceia, em Laodiceia não está Deus. Esse é um lugar vazio, a sétima etapa. Até o irmão William se foi, colocando essa sétima etapa como Laodiceia, tipo figura. Nessa sétima etapa, onde ele nos introduziu em 2000, que durou até 2018, Deus não está aí. Ou seja, que estão num lugar onde não está a presença de Deus. E por isso é que você pode identificar quem está no lugar santíssimo e quem não. E todas essas coisas são faladas agora claramente e se mostra claramente, porque a terceira etapa é para os três grupos. E cada um vai receber a parte da terceira etapa que lhe corresponde. E como você sabe isso? Que eles estão escutando a forma que falam. E a pessoa poderá dizer, mas se você tem tudo, por que não segue por lá? Deixe-os tranquilos, já não estou... Deixe, continue como vai. Continue se preparando da tua maneira. Por que você está escutando aqui? Porque essas pessoas têm que se preparar para o que vão receber também. E não podem se preparar de outra maneira, a não ser escutando o ensinamento da carpa. E vão se preparar com esse ensinamento para o que eles vão depois fazer e dar na grande tribulação, que é sua vida. Cada um vai se preparar para o que vai receber. Por isso é que estão escutando. Até o incrédulo está escutando. Porque o incrédulo tem que escutar? Porque, por ser incrédulo, não vai obter as bênçãos de Deus. O melhor vai ser depois destruído em alma, corpo e espírito. Depois do milênio. E as fátuas vão reconhecer, porque vão reconhecer e vão compreender que tem que dar sua vida e que não vão ressuscitar até depois do milênio. E se saírem bem lá, obtêm vida eterna. Ou seja, que a terceira etapa, sem talvez as pessoas perceberem, somente os escolhidos compreendem tudo isso, e quando a pessoa fala assim, eles entendem e compreendem. Quem não, vai dizer, já esse está falando outra vez, este está falando outra vez, de tal coisa e tal coisa, quando todos somos escolhidos e todos... Mas não percebem que cada um está se identificando com o grupo sem perceber. Mas nós amamos a todo mundo, todos os irmãos, de todas as congregações, amamos as denominações, que é esse grupo grande, que o irmão Branham disse que quando esse mundo denominacional começar a ver a mensagem, essa é a exata hora da sua vinda. Ou seja, esse mundo denominacional chegará um momento em que vai ver e vai identificar esses ministérios e vão conhecer que a porta já se fechou. Já não vão ter azeite. Onde vão bater? Na porta. E a porta sempre é um véu de carne. Mas não vai haver azeite para dar, mas que vão ser colocadas na grande tribulação, onde vão ser purificadas aí, e serão purificados 144 mil, ou seja, que tudo isso que cada pessoa e cada grupo vai receber. Desde agora, já está se identificando, o qual nós respeitamos, amamos o programa divino. E não discutimos com ninguém. Deus não discute, diz o irmão Branham, e os seus filhos também não. Mas o melhor, que já há um programa e não podemos ir por cima desse programa. E alguém tem que cumprir. E esses grupos, uns dizem que somos nós e nós dizemos que são eles, vamos dizer. Mas, se há um dólar verdadeiro, tem que haver um falso. Ou seja, que, ao final, Deus vai vindicar o verdadeiro. E, como foi ali, com a restauração que Elias fez ali,
qual representou a restauração das 12 tribos de Israel. Vejam ali, Deus vindicou Elias com isso que aconteceu ali. E esses grupos pensavam que eram eles. Fizeram um montão de coisas. Até Elias ria deles. Não será que seu Deus está dormindo? Ou está fazendo algo? Foi de férias, saiu de férias. Mas ao final sempre, ou seja, por último, vejam como Deus vindica o verdadeiro. E Deus vindicou ali Elias. Aqui serão vindicados os ministérios de Moisés e Elias muito em breve. E verão que o mesmo Deus que libertou o povo hebreu do Egito é o mesmo Deus que está com o seu povo hoje. É o mesmo Deus que está no meio do seu povo. É o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É quem está hoje na grande carpa catedral. É o mesmo que nos raptará. Ele disse, quando essa perseguição vier, não te assuste. Há uma luz que nos levará, que nos raptará. Que luz? A mesma que o irmão Branham viu na visão. A coluna de fogo falando a alguém. Ou seja, aqui, esse onde a luz, a coluna de fogo estava falando, essa é a via de escape. A única esperança, como diz o irmão Branham, para a humanidade é a segunda vinda do Senhor. E onde encontramos? Na coluna de fogo. Onde o irmão Branham viu? Em uma carpa. Não busque em outro lugar. Está aí. E está atuando neste tempo a favor de seus filhos, dando essa fé de rapto. Bom? Até aqui, creio que podemos... Seguimos, continuamos falando e já vejam, já é hora do café da manhã e é preciso continuar. Mas são muitas coisas que Deus nos deu que desejamos que em breve continue se abrindo essa etapa, a qual já está a ponto de Deus vindicar tudo, mas como não vai se manufaturar nada e não vai se fazer crentes que continuem tudo que Deus está fazendo pelos sinais e milagres. Mas o melhor, eles são crentes de fé e de revelação. Fé que é aqui Deus está nos dando sem ter necessidade de ver milagres. Não necessitamos isso para crer. E por isso, são mais do que bem-aventurados, escolhidos, que não necessitam ver milagres para crer. E é uma bem-aventurança ao escolhido de Deus quando veja já a vindicação de tudo isso, vai dizer, eu verdadeiramente, graças a Deus, que eu tinha visto, tinha crido, sem ter que ver esses sinais físicos. Eu já vi faz tempo. E sem perceber, Deus mostrará que essas pessoas estavam vendo mais além da cortina do tempo. O que Paulo disse, coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiram ao coração de homem, são as que têm reservadas para vós. E quais são essas coisas? As que estão se vendo agora. Ou seja que, sem o povo perceber dessa escritura, já estiveram vendo coisas que nenhum ser humano ouviu. E nem esse sentimento chegou ao coração, porque vem desde aí que emana essa fé. Coisas que nem sequer havia no tempo do irmão Branham, e muito menos antes. Agora, isso que Paulo disse que eram reservadas para nós, veja agora, isso era para nós. Esse maná escondido e tudo que havia aí. É o que estamos agora escutando, vendo, recebendo, neste tempo final. E podemos estar seguros
de que chegará o momento onde perceberemos que isso já esteve ocorrendo em nossas vidas e não estávamos percebendo que estávamos olhando atrás da cortina, ou seja, já dentro da cortina, porque diz que ele foi subido ao terceiro céu, ou seja, à sétima dimensão, onde nós estamos. Se é a era do lugar santíssimo, pois onde é o lugar santíssimo? Na sétima dimensão. Estamos vendo o que há na sétima dimensão. Estamos escutando o que havia ali reservado para nós. Aqui, no meio do povo. Recordem que lá há silêncio. Lá nada está se movendo, nada está sendo feito lá. Tudo está em expectativa do que está ocorrendo aqui. Diz que o céu e a terra se beijaram, algo assim, há uma escritura onde se fala disso. Vem a quinta dimensão e começa a se abrir na Terra, pois para o outro lado, para os escolhidos, tem que abrir uma dimensão para nós. Não pode somente ao mundo que vai ficar na Terra se abrir a quinta dimensão. E os escolhidos? Pois esteve se abrindo essa dimensão celestial. E esse é o porquê. E estamos vendo o que o irmão Branham viu ali. Ele nos disse o que ele viu e nós estamos experimentando o que ele viu. Estamos experimentando tudo o que a coluna de fogo falou a esse mais acima dele. Sabe o que significa isso? Ou seja, vivendo em carne própria, já não é uma visão, já é algo real, já é algo tangível. Porque dizer que a coluna de fogo está falando a alguém mais acima, em visão, mas ele vendo o que está acontecendo, o qual foi transportado ele a esse lugar, e você estar vivendo nesse momento, porque foi uma das atividades. Quantas já temos, já levamos? Quantas levamos vendo isso acontecer? Ou seja, que isso, cada vez a pessoa internaliza mais e vê o grande que é, de uma forma simples. Como Deus está atuando de uma forma simples, porque assim ele é especialista na simplicidade. Ele se agrada a morar entre o povo assim de uma forma simples. Bom, a visão da carpa cada vez que vai se aproximando desse momento, cada vez há coisas que vão se abrindo, porque os escolhidos têm que ter esse conhecimento completo para poder obter completamente a fé de rapto. Como dizia o irmão Miguel, em algum momento temos que saber. Porque tem que o escolhido de Deus ter toda essa armadura completa. Tem que ter toda a palavra, toda a revelação, para poder obter essa fé de rapto completa. E tudo vai ser revelado, e pelo que se vê, Deus não muda a sua forma. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Mas quem está atento, continua, essa linha profética que segue, continua com essa percepção profética. Toda a linha, e quando veja e o olhe, já vai ver todo o quebra-cabeça feito, e quando olhar, que eu já estou transformado, já se montou todo o quadro, e já pode olhar também a essa dimensão e pode ver os santos que vão ressuscitar. Tudo vai ser simples e no comum. Tudo vai ser algo tão comum que vamos nos surpreender a forma em que Deus vai cumprir todas as coisas.
E por isso ele dizia, se um vai a certo lugar, 2 ou 3 saem por aqui, outro por ali, em um tempo de caos, vamos dizer, nem vão perceber. Por isso vão dizer, mas e não se supõe que o rapto tenha ocorrido? Isso já aconteceu. Já veio. Mas, Senhor, nós fizemos tal e tal coisa. Não sei de onde são. Aí entra o que falamos agora há pouco da etapa 7ª, vê? Vão se encontrar. E aí vão compreender que sim, tinham ficado nessa 7ª etapa, onde não estava Deus. E quando vão então tentar subir, já não vai ter forma para subir, porque já essa etapa e essa porta se fechou. A porta, quando se fecha, quando se abre, é com um mensageiro. Um abrir e um fechar. Um abrir e um fechar. Se abre com o mensageiro, Deus o leva, se fecha esse olho. E algum dia os 2 olhos serão fechados. Apocalipse 11. E já aí, quando se abrirem, novamente, estando nesta terra, esse corpo, porque os deixarão, diz o irmão Branham, em um lugar que deixará até estirado, seguramente tudo que vão fazer, mas há uma parte onde diz estirado, e ocorrer essa ida para a 6ª dimensão, para passar pelo paraíso e vir com os santos, quando se levantar sobre seus pés, já são pés de bronze, que é juízo. Já aí não há forma para bater nessa porta novamente, para obter a misericórdia de Deus pela última vez que tinha ocorrido na pedra angular, na era 8ª. E aí se cumprirá pela última vez o de abrir e fechar os olhos. E se abrirão para nunca mais se fechar. Por isso diz, e nunca mais sairão dali. Ou seja, que estavam ali. Bom, tudo isso é muito importante. Porque tem a ver com essa obra que estará sendo realizada na visão da carpa. E como é que produz todos esses juízos divinos pela palavra falada, o qual vai desencadear essa perseguição, esse aperto. Porque vai ser pela palavra falada. Bom, vamos deixar até aqui, porque seguimos e não acabamos aqui. O tema, estávamos falando, a 3ª etapa e a cura. Física e espiritual. Espiritual e física podemos pôr. A 3ª etapa e a cura espiritual e física.